E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Claudino e você está no canal Produto On, um lugar onde a gente fala sobre produto, time, cultura, coragem, sem enrolação, sem maquiagem corporativa. Hoje a conversa é daquelas que ninguém gosta de ter, mas que todo mundo precisa. Feedback. E não é qualquer feedback, mas aquele feedback que realmente dói, que incomoda, que mexe com o ego das pessoas. Como dar feedback difícil sem virar o vilão dessa história? E como receber o feedback sem criar um paredão emocional? Como que a gente faz isso num ambiente de produto, onde a pressão é constante, as entregas são cobradas e os egos estão sempre inflamados? Hoje eu vou dividir com vocês alguns pilares práticos para a gente poder transformar feedback em cultura. E claro, no final aquele encerramento afiado para você levar para o seu time. Então, bora lá para esse vídeo? Vamos começar enfrentando o elefante na sala. A maioria das pessoas tem medo de dar um feedback honesto. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado a evitar confrontos. A gente foi educado numa cultura onde o ser legal vale mais do que o ser sincero. Então, a gente segura a crítica, engole a insatisfação, sorri num stand-up meio mentiroso e fala mal na mesa do café. E isso acaba sendo destrutivo. E mais do que isso acaba sendo covarde, porque a falta de feedback é uma forma de negligenciar o seu produto. E no mundo de produto, isso mata o desempenho das pessoas, mata o desempenho dos times. Como que você vai evoluir numa squad se ninguém fala quando algo está errado? Como que você desenvolve o trabalho de um PO, de um desenvolvedor, de um QA, de um UX, se o time tem medo de apontar o que não está funcionando? E esse medo se manifesta de várias formas. Silêncio em retrô, elogio genérico, estou curtindo a sprint, feedback indireto, alguém do time poderia se organizar melhor. Ou seja, a gente aprendeu a terceirizar o desconforto. Mas a verdade é simples. Quem evita o desconforto agora paga o preço da frustração depois. Porque o feedback não dado, ele vira um grande desgaste acumulado para o time. E esse desgaste acumulado, ele vai virar uma guerra fria corporativa. Por isso, o primeiro passo é você reconhecer, você não se sentir pronto para dar um feedback difícil, isso é normal. Você vai sentir o desconforto, mas isso também é normal. A coragem vem depois da escolha e não antes. E quando a gente fala em coragem, um dos maiores erros que eu vejo em ambientes de produto é você confundir o feedback com julgamento, com dar nota para o outro no trabalho. Quando você chega e diz para a pessoa, eu acho que você não é colaborativo, você está rotulando o trabalho dessa pessoa. Você está apontando o dedo, criando uma conclusão definitiva sobre a outra pessoa. E isso fecha o canal e fecha um ciclo. A pessoa vai se defender, vai travar, e você perde a chance de construir algo com aquela pessoa. Feedback eficaz é descritivo, não avaliativo. É ancorado em fatos, comportamentos observáveis, impactos reais, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui na Retro, quando você interrompe a fala de um designer 3 vezes, você percebe que ele se calou no restante da reunião. E isso dificultou a discussão dentro de uma sprint. E isso pode dificultar o trabalho e a entrega do produto. Isso é diferente de dizer você é controlador. Se você quer um feedback, transforme o comportamento, não rotule, descreva e mostre o impacto. Ah, Claudino, mas como é que eu vou mostrar o impacto? Eu falo sempre a verdade. Se não gostou, o problema é do outro. Errado. A verdade sem empatia, ela acaba sendo uma agressão. Não adianta você ter razão se você destrói a ponte. O jeito que você entrega o feedback é tão importante quanto o conteúdo. E aqui vai um roteiro simples para você no dia a dia. Peça permissão. Posso dar o feedback para você hoje? Ou posso dar um feedback sobre a reunião de hoje?
Sempre tenta descrever o comportamento. Você falou por cima do stakeholder várias vezes, você falou em cima do trabalho do QA várias vezes, você falou em cima do desenvolvedor várias vezes. Tente mostrar o impacto. Isso gerou irritação e fechou o canal de colaboração, por exemplo. E sempre tente abrir conversas. Como que você viu essa situação? Como que você entendeu esse problema? Como que você acha que a gente pode melhorar nesse processo? Ao abrir essa conversa, você quebra a posição de superioridade e mostra que você está ali para construir e não para impor. Porque o feedback não é uma palestra, é um diálogo, é uma troca, é uma parceria entre colaboradores. E é muito louco porque quando a gente fala parceria em colaboradores, a gente precisa falar também do outro lado, que é o receber o feedback. Quando você recebe uma crítica, você não está sendo atacado. Você está sendo convidado a evoluir no seu processo, no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas é muito difícil, porque o nosso ego, ele pula na frente. A gente entra no modo defesa, a gente justifica, a gente contra-ataca e a gente minimiza tudo isso. Quer um conselho? Respira, escuta, anota e não responda na hora. Diga, eu vou refletir com calma e volto a falar com você depois. E obrigado por compartilhar esse feedback. Depois você analisa, tem verdades ali que você pode melhorar, que você deve melhorar, tem padrões se repetindo que você precisa fazer e precisa pensar, principalmente na sua carreira. E o que eu posso fazer de diferente ou testar de diferente para poder melhorar no processo, no dia a dia. E principalmente não esqueça de agradecer. A pessoa que te deu o feedback poderia ter ficado calada, mas ela acabou decidindo e escolhendo conversar com você, e isso é um presente que você tem, mesmo que mal embrulhado. Não é que aquela pessoa não queria te dar o feedback, mas ela precisava te dar o feedback. Por quê? Porque a gente entra num próximo processo aqui, que são os times de alta performance, que não dão feedback uma vez por quarter, por exemplo. Eles têm e fazem disso um hábito no seu dia a dia. Você quer ter um time forte, criar espaços recorrentes para feedback? Então, alguns pontos importantes em tudo isso, que a reunião one-on-one quinzenal não é só a reunião do seu líder com você, ou do seu diretor, ou do seu gerente com você. É uma reunião que você pode, por exemplo, o QA conversar com o dev conversar com o documentador falar com o UX falar com o QA. Você pode ter reuniões recorrentes one-on-one. O retrô com espaço de reconhecimento e crítica. Muitos times não gostam de fazer, muitas pessoas em times não gostam de fazer retrospectiva, mas é aqui que você tem o espaço de reconhecimento e é aqui que você tem o espaço para criticar o trabalho do outro. Tem a questão também de sessões peer review. O que é o peer review? É um processo de avaliação do trabalho, de pesquisa, de que os especialistas da área podem verificar o seu trabalho, podem divulgar aquilo que não está válido, ou o objetivo não é válido, e fazer um feedback para você. O objetivo talvez aqui seja garantir a qualidade, a validade e a relevância do seu trabalho, através de uma crítica construtiva e imparcial. Outro ponto também, e mais importante, é que líderes precisam liderar pelo exemplo. Se você é um PO, tech lead, gestor, comece pedindo o feedback você mesmo. Ei, o que eu poderia melhorar na forma como eu estou conduzindo, por exemplo, as plannings, como eu estou conduzindo as dailies? Isso mostra que você também está em constante melhoria e que o feedback não é só cobrança, ele é o crescimento do seu trabalho. A cultura é o que se repete.
Se você quer um time com honestidade, comece falando com vulnerabilidade. Comece dando espaço para as pessoas também criticarem o seu trabalho. E quando a gente dá espaço à crítica, a gente vai entrar num ponto que a gente vai saber diferenciar times que são medianos de times que são inovadores. Aqui eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de método, estou falando de coragem. Coragem para você dizer algo que não está funcionando, que não está legal no seu modo de visão. Coragem para você mudar talvez uma ideia, um processo. Coragem para você dizer, a minha proposta não era o melhor caminho. O feedback honesto, ele é um motor da melhoria contínua. Sem ele você para, você cria uma bolha, você vive de vaidade, e isso para um time não é legal. Time que quer inovar precisa aprender a discordar, com todo respeito, mas com intensidade, porque a inovação ela não nasce do conforto, ela vai nascer do atrito, e esse atrito tem que ser criativo. Então, se você quer ser protagonista de produto, abrace o desconforto. Dê e receba feedback com coragem, porque é isso que transforma um bom time, é isso que transforma um bom produto e é isso que vai deixar um time lendário. Quando a gente fala times lendários, vamos pensar aqui, vamos fazer uma junção com o futebol. Quantos e quantos times você lembra aí que são times vencedores, que são times que são competitivos e campeões, né? E aqui a gente não precisa nem só falar de futebol, a gente pode falar de vôlei, seleção do Bernardinho, por exemplo. E o Bernardinho fala muito disso nos seus vídeos, que é a questão do feedback entre as pessoas, que é a questão do feedback interno. E sabe o que é um dos maiores bloqueios invisíveis de feedback? É o medo das pessoas perderem o status, de parecer fraco, de admitir erro. Mas sabe o que acontece quando os líderes fingem a perfeição? O time aprende a esconder as falhas. A maquiagem ela vai virar um padrão, a performance vai despencar. Admitir erro não diminui a sua autoridade, ela vai aumentar a sua humanidade. E times seguem líderes humanos, não personagens imbatíveis. Seja o exemplo. Eu errei na condução daquela reunião, eu quero aprender com isso. Alguém pode, por favor, me dar um feedback sincero? Essa vulnerabilidade, ela vai libertar e abre um caminho para um ambiente mais seguro, mais honesto e mais produtivo. E hoje em dia as empresas falam muito em produtividade, ser mais produtivo. Sim, pensa no feedback como uma mentoria contínua. Para pensar um minuto aí. Um processo vivo, não uma sentença final. Porque todo feedback, ele vai ser uma semente. Ele pode florescer ou ele pode morrer. Depende do terreno onde você está plantando aquela semente. Por isso, não entregue feedback e suma. Entregue o feedback e acompanhe. E depois pergunte, o que você achou da conversa que tivemos? Mudou algo na sua rotina? Melhorou algo no seu dia a dia? Melhorou algo na sua produtividade? Mostrar que você se importa com o crescimento da outra pessoa transforma o feedback em uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta que vai melhorar o seu trabalho e não em mecanismo de controle, porque esse não é o objetivo do feedback com a mentoria. Então, sempre acompanhe o crescimento da outra pessoa, esteja a par do trabalho da outra pessoa e esteja acompanhando o seu desenvolvimento. Você vai ver uma grande melhoria nesse processo. E em todos os processos, nem todo feedback vai ser bem recebido. Às vezes, vai virar um confronto, vai gerar uma tensão. E quando isso acontecer, simplesmente respire. Não entre no embate, reforce a intenção. O meu objetivo aqui não é te atacar, é só te ajudar, é só tentar te ajudar a crescer na carreira. E se a conversa desandar, proponha pausas.
Vamos retornar com isso depois, com calma, vamos conversar depois. Feedback não é sobre vencer discussão, é sobre construir o entendimento. Quando a tensão baixar, volte, retorne com empatia e mostre que você está ali não por orgulho, mas por compromisso com o seu time. Encerrando por aqui, e aí, esse papo fez sentido para você? Hoje a gente falou de verdade, sem maquiagem, porque feedback é isso, um ato de coragem, de maturidade e de compromisso com o outro. Se você curtiu esse conteúdo, deixe aqui o seu like, compartilha com aquele colega que só elogia, mas não resolve conflito, e comenta aqui embaixo. Qual que foi o feedback mais difícil que você já recebeu? E o mais difícil que você precisou dar? Se inscreva aqui no canal Produto On, porque aqui a gente vai fundo nas conversas que fazem um time crescer, que fazem sentido para os times de inovação. Toda semana tem um conteúdo direto ao ponto sobre produto, cultura, liderança, qualidade e, o que é mais importante, a vida real dentro dos times. Valeu demais até aqui e até o próximo vídeo.